Oi, gente, boa noite, boa tarde ou bom dia, seja qual horário que você estiver assistindo esse vídeo. Espero que você esteja bem, que você esteja seguro aí na sua casa, né? Estamos passando por um momento extremamente delicado, né? Não só de questão de saúde, de uma questão sanitária, mas também política e econômica, né? Espero que vocês que estão tendo algumas dificuldades na hora de estudar, estejam compartilhando com seus tutores, com os outros professores, tá? Para ter alguma ideia de como prosseguir esses estudos, né? Sobre as inscrições dos vestibulares, né? Que vão começar aí a surgir, né? Já começou a inscrição do Enem. Qualquer dúvida, pode chamar os professores, sim, os coordenadores. Fiquem tranquilos. Bom, gente, vamos dar continuidade sobre o período regencial. E lembrando que o período regencial a gente tem um conflito aí de interesses entre os liberais e os conservadores, né? Que, né, os conservadores, ambos, né, não, tanto os liberais quanto os conservadores, eles não querem tirar, né, a aristocracia, eles querem manter a aristocracia, né? Eles querem manter o poder monárquico, né? Os liberais mais revoltosos, né, os liberais mais extremistas, né, que daquela época são os liberais exaltados, né, que a gente chama, são os liberais que querem sim uma república, né, uma república federativa, mas nesse meio entre congressistas, né, membros do conselho, é uma briga mais entre um liberalismo mais conservador e um conservador, né? O que eu tô querendo dizer? Que o liberal do conselho, do congresso, é aquele liberal que ele quer alguns pertences do federalismo, mas não quer o federalismo total, né? Ele não quer o fim da monarquia, né? Ele só não preza pelo centralismo, né? Esse poder centralizado do imperador. Ele não quer isso, né? Por exemplo, o liberal, ele não quer, por exemplo, o poder moderador, ele não é muito a favor do poder moderador, né? Mas o conservador, o conservador da Câmara, do Congresso e tudo mais, ele é um conservador que o quê? Que preza pelo fim dessa liberdade entre os estados, né? Desse poder central muito mais forte, né? Do poder do imperador. Ele quer o quê? Consolidar o poder do imperador, né? Ele não quer que esse poder seja distribuído entre os estados, ele quer que o imperador pegue isso, né? Espero que tenha ficado claro. Nesse momento, enquanto há um conflito político entre o Congresso, enquanto há um conflito político, né, entre os regentes, principalmente, né, porque os regentes são escolhidos pelo Congresso, pela Câmara, né? Enquanto há esse conflito político, né, existe um conflito social. Por quê? Porque o povo brasileiro está começando a entender o liberalismo total, o liberalismo social, da busca pela liberdade, pela busca pela emancipação, né, muitas províncias, né, muitos povos de províncias distantes do Rio de Janeiro, né, que era aí o território central de todo o governo político, né, esses territórios distantes, eles queriam federalismo, né, o povo queria a abolição da escravatura, né, a ascensão das classes sociais mais pobres, participação da classe social, e isso vai meio que se fortificando, né, isso vai entrando no pensamento do povo, e há conflitos sociais entre as províncias, né, principalmente as províncias mais distantes como o Maranhão, né, o Pernambuco, né, Bahia, que são províncias que estão distantes desse centralismo de poder, de economia, que é o Rio de Janeiro, que é a região sudeste, né, elas estão reivindicando isso, né, reivindicando uma emancipação, né, fora esse centralismo do poder.
monarca, do poder imperador. Nós queremos o quê? Deter nosso próprio poder, né? É isso que os estados querem. Eu espero que tenha ficado muito claro. É muito difícil explicar pela internet, mas espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, podem me chamar no Facebook. Enfim, então o povo ele começa a ter um pensamento mais liberal, né? Um pensamento daí revolucionário, né? Que vem aí da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, né? Enfim, a população brasileira ela começa a participar de conflitos, né? E começa a buscar os seus próprios interesses. Porém, esses conflitos foram todos extremamente reprimidos, violentados, tá? Isso, assim, só a Farroupilha que chegou a entrar em um acordo, mas os outros demais, Sabinada, Cabanagem, Malês, a maioria dos membros que lutaram em prol desses princípios, né, foram mortos ou expulsos do país e tudo mais. Então, essas revoltas foram extremamente massacradas, ok? Isso tudo pelo quê? Por esse centralismo do poder, tá? A gente está falando de um centralismo. Por quê? Porque os estados, eles querem se emancipar, né? Eles não estão de acordo com a política do imperador ou dos regentes. Eles nunca foram muito de acordo, porque eles sempre perderam muito, né? Os estados como o Maranhão, os estados do Norte e Nordeste. Eles sempre perderam muito, então eles querem o quê? Se emancipar. Só que o governo brasileiro, ele tem toda uma tática repressiva, violenta, para manter a unidade, né, a unidade do Brasil, para os estados não se emanciparem. Então aqui, a revolta Sabinada, né? 2 anos após a revolta do Malês, outra rebelião agitou Salvador. A Sabinada, assim chamada devido ao nome do seu líder, Francisco Sabino. O movimento contestava a concentração do poder local exercido pelas autoridades nomeadas pelo governo regencial. É isso que eu tô falando para vocês, gente. A Sabinada é outra revolta que o povo fala assim: meu, quem tá tomando o poder está no Rio de Janeiro. E parece que do Rio de Janeiro não sai. Parece que todas as decisões só cabem ao povo que vive lá. Que vive no meio, na região sudeste. E nós, da região nordeste, nós somos excluídos dessas atividades políticas, dos interesses políticos, dos interesses econômicos. Nós somos excluídos. Então, a Sabinada é uma insatisfação desse governo, que sempre foi central, né? O governo do João I, de Dom João, não, de Dom Pedro I, foi um governo central, a regência é um governo central, né? Dom Pedro II vai começar a esticar esse poder, mas de uma forma extremamente autoritária, mas enfim. O que o povo da revolta Sabinada quer essa descentralização do poder. Separatistas, os revoltosos, propunham a formação de uma identidade de uma república baiana até a maioridade, até o Dom Pedro I atingir a maioridade. Olha isso, eles querem o quê? Uma república baiana, eles querem se separar. É por isso que o governo reprime violentamente. Porque esses estados eles querem se emancipar. E para manter a unidade, o governo vai lá e aplica violência. E acaba com toda essa coisa de revolta. A república chegou a ser proclamada, mas durou poucos meses. Né? Aqui. A Sabinada seguiu a sorte de algumas outras províncias do Império Brasileiro, que durante o mesmo período, a regência, 1831-1840, declararam sua independência plena ou provisória frente ao governo central da corte. Né? Foi uma revolta urbana,
né, a Sabinada foi uma revolta urbana e teve participação de profissionais liberais, servidores públicos, pequenos comerciantes, artesãos e militares. É uma revolta que tem a participação de várias camadas sociais, de várias classes sociais, na verdade. Né? Nós temos as classes sociais dos servidores públicos, nós temos as classes sociais dos profissionais liberais, que são os médicos, advogados e jornalistas. Então, é uma participação de múltiplas classes sociais, tá? Depois de um momento de avanço, qual o governador da província foi obrigado a deixar as cidades, os revoltosos sofreram violenta repressão que debelou o movimento. Muitos morreram em combate, os líderes foram executados ou deportados, tá? Aqui, a balaiada. Foi um movimento que envolveu o Maranhão de 1838 e 1841, uma das principais rebeliões do período regencial. Nasceu das disputas políticas entre grupos rivais e das dificuldades econômicas da província. Mas a disputa entre as elites locais desembocou uma revolta popular. Os temas econômicos e sociais não eram mencionados na revolta, mas sim a liberdade. A revolta contou com escravos fugitivos e um dos líderes do movimento foi o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, apelidado de Balaia. Bom, nessa época, o Maranhão, ele produzia algodão. Então, uma das principais dificuldades dessa província, né, foi o quê? O algodão era o principal produto maranhense de exportação. Vinha perdendo o mercado para o algodão do sul dos Estados Unidos, né? Então, teve um período, né, de conflito nos Estados Unidos que foi chamado de Guerra de Secessão, que foi a guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos, que era uma guerra sobre a escravidão, né? O norte era a favor do fim da escravidão e o sul não, né? O norte era mais industrializado e o sul era mais agrário. Nesse período de conflito, o Maranhão cresceu muito como exportador de algodão. Por quê? O sul dos Estados Unidos também produzia algodão, só que eles estavam em um período de conflito. Então, o Brasil, ele cresceu muito nesse período. Só que, com o fim da guerra, né, a qualidade, a venda, né, de algodão do Brasil foi caindo, né, e a venda de algodão do sul dos Estados Unidos foi aumentando. Por quê? Foi o fim da guerra. Né? Na década de 1820, o algodão maranhense representava 20,6% do total das exportações brasileiras. Né? No decênio seguinte, caiu para 10,8% desse total. Outra dificuldade dos maranhenses, né? O controle do comércio local pelos portugueses e do comércio exterior pelos ingleses. Esse controle limitava a concorrência, mantinha os preços dos alimentos elevados e prejudicava a manufatura. Né? Outro problema maranhense, a sobrecarga dos escravizados. Né? Cerca de metade da população maranhense era de escravos, que tinham de fazer o serviço de muitas pessoas, pois a crise atingiu o bolso dos seus senhores e sobrava menos dinheiro para a reposição de mão de obra. Com isso, multiplicavam-se as fugas e os quilombos cresciam. É por isso que a gente fala que a revolta, né, balaiada foi uma revolta o quê? Uma revolta camponesa. Né? Por quê? Eu vou voltar naquele slide de novo daqui a pouco. Por quê? Porque isso, o que estava em jogo ali, né? O algodão. Né? Havia disputas políticas aí, rivais entre as comunidades do Maranhão, mas a principal aí que pediu um fim, né, desse centralismo do poder regencial, eram o quê? Os fabricantes de algodão. Né? É mais ou menos isso. Voltando, né? É que eu tinha pausado. Mas, voltando, por que um dos líderes, por que existia escravos fugitivos, né? Justamente por essa sobrecarga dos escravos, né? De que o Maranhão, ele não tinha mais
escravos. E não possui uma grande quantidade de escravos para determinadas demandas de trabalho, né? Então, os escravos, eles eram sobrecarregados. Então, por isso, tinham escravos fugitivos também na revolta. Aqui, né? Um texto bem interessante, é um print de um texto bem interessante que eu peguei. No fato de ser uma das primeiras grandes revoltas camponesas no Brasil. Foi um momento importante na formação do campesinato no Maranhão, no que hoje ainda um dos estados brasileiros com maior população camponesa. A balaiada é parte integrante da história de resistência do campesinato maranhense, que nas últimas 2 décadas vem sofrendo outra vez o impacto violento de um modelo modernizador que ameaça a sobrevivência enquanto grupo ou modo de vida distinto. A região do Maranhão, ela também sofre hoje em dia, né? Que o texto está querendo dizer que hoje em dia o Maranhão ele também está sofrendo essa forte opressão, né? Para com os camponeses, né? Porque a gente tem um avanço da soja aí no estado do Maranhão, né? Principalmente da soja, que é um commodity, né? Um produto primário aí que o brasileiro vende, exporta bastante. Né? E nesse sentido tem que ter uma ampla extensão de terra, né? Um latifúndio, né? Que a gente chama, né? Para essa produção de soja. E os camponeses eles têm as suas terras, né? Seus estilos de vida, e muitos dessas terras desses camponeses são saqueadas, né? Por meio de grilagens, por meio de violência, repressão e tudo mais. Então é uma comunidade, os camponeses é uma classe social aí que sofre bastante repressão hoje em dia, né? Principalmente com o avanço da soja. Né? E o Maranhão aí foi um estado que teve uma das grandes revoltas camponesas, né? Que foi a balaiada, ok? Aqui. Por outro lado, a balaiada foi como muitas outras revoltas do tempo da regência, ou seja, a farroupilha, a sabinada, a cabanagem e a cabanada. Uma revolta multiclassista. Ela envolveu também fazendeiros de gado, vaqueiros e mesmo escravos. Há, no entanto, 2 aspectos diferenciam das demais. Primeiro, a diferença das outras contou com uma liderança popular desde o início. Segundo, é também exemplo muito comum na história do Brasil de movimento onde se esboçou uma aliança, efêmera sem dúvida, entre camponeses livres e escravos. Olha que interessante, gente. Que interessante. A Revolução de Farroupilha. Estendida até Santa Catarina, a Guerra dos Farrapos foi a maior e mais longa revolta do período regencial. O movimento ocorreu de 1835 a 1845 e foi liderado por personagens que ganharam notoriedade no cenário político do Brasil e de outros países, bem como José Garibaldi, Bento Gonçalves, Bento Manuel e Anita Garibaldi. Eles foram também importantes para a União Italiana, né? Que aqui, né? Que o... Opa! Ah, tá, derrubei o livro, desculpa. Que o Giuseppe Garibaldi, né, ficou conhecido por sua atuação no Brasil e na Itália, né? No Brasil participou ativamente da Guerra dos Farrapos e na Itália atuou no processo de unificação. Então, ele participou e aí ele ficou como uma figura muito importante, não só no Brasil, como na Itália, né? O Giuseppe Garibaldi e os demais, né? Anita Garibaldi, que foi esposa dele e tudo mais. Os farrapos reivindicavam maior autonomia política e econômica para o Sul. Olha isso. O Sul também entrou nessa reivindicação da descentralização política, né? E a Farroupilha é um exemplo disso. A diferença da Farroupilha é que ela conseguiu aí, ela acabou saiu dela um acordo, né? Tanto pro Estado brasileiro, né? Pro Império Brasileiro, quanto para a população do Sul, né? Por isso que a população do Sul muito da Guerra dos Farrapos, né? Tendências políticas diferentes, né? Republicanos ou monarquistas, federalistas ou centralistas, conviviam no interior do movimento. Seu possível caráter separatista tem sido objeto de controvérsias entre estudiosos. O separatismo, afinal, poderia significar a perda no mercado brasileiro do charque. A maioria era a favor de um governo federativo e republicano. Inclusive isso, né? Um dos problemas da Farroupilha
foi o aumento do charque, né? Aumento do valor do charque e das tarifas, né, sobre o charque. E as pessoas que eram produtoras do sul, né, começaram a ser prejudicadas por isso e começaram a reivindicar também, né? Isso, com esse separatismo, o Brasil poderia perder o mercado, né, o mercado de charque, né? E se houvesse esse separatismo, então por isso que houve esse acordo, chegou a ter esse acordo, porque o charque também era muito importante para o Brasil. A rebelião expandiu-se, né, e culminou em 1838 com a proclamação da República Rio-Grandense, ou República de Piratini, tendo Bento Gonçalves como primeiro presidente. Um ano depois, o movimento chegou à cidade de Lugano, no litoral de Santa Catarina, onde foi proclamada a República Juliana de existência efêmera. Depois de derrotados em 1845 pelas tropas do governo. Ok? Então, essas foram as revoltas regenciais. Agora a gente vai falar sobre o segundo reinado. Então, pessoal, então, o que é mais importante para entender regência? Os conflitos e interesses políticos entre conservadores e liberais, né? Os conflitos sociais, que era o quê? Emancipação, separatismo, né? Os conflitos regenciais tinham esse propósito, né? Eles estavam insatisfeitos com esse centralismo do poder imperial. Eles queriam o quê? Emancipação, federalismo, né? E isso não cabia, esse federalismo total não cabia tanto aos interesses dos liberais quanto dos conservadores, tá? Quem queria isso mesmo era o povo, os mais prejudicados, que foi o Sul, o Nordeste e o Norte, né? Então, esses conflitos serão estados que não estavam ganhando aí, não estavam ganhando espaço, não estavam ganhando não estavam ganhando de fato, né? Não tem outra palavra. Não estavam ganhando com esse centralismo do poder, tá? Do poder imperial, né? Que no caso, o poder regencial. E aí, o que aconteceu? Nesse sentido, os conservadores, né? A gente estava falando lá atrás, antes dos conflitos regenciais, do conflito de interesses entre conservadores e liberais. Os conservadores, eles começaram a tomar todo o poder, né? Legislativo e tudo mais. Até mesmo o executivo, né? Com a entrada aí da regencial Una, que veio, né? O Lima, com um pensamento extremamente conservador, né? Tomando todo o poder. Os liberais começaram a sentir muito medo, né? Porque esse conservadorismo estava atingindo o poder político, né, regencial, e os liberais estavam começando a ter medo, né, a temer, aí porque isso quebra acordos, porque a volta do conservadorismo, ou seja, a volta do Brasil como colônia, ou a volta do Brasil com um poder extremamente centralizado, prejudica os estados, né? Quem queria mais o Brasil como colônia eram os restauradores, né? Os conservadores, eles queriam a centralização total do poder imperial. Mas, enfim, então os liberais, eles se sentiam prejudicados porque os estados não iam ter tanta liberdade, né? E aí entre no rei a reinar. Porque o Dom Pedro II entrando como rei, como imperador, o conservadorismo ele começa a cair. Isso seria a entrada do Dom Pedro II como rei, como imperador, faz com que essa questão dos liberais e conservadores sejam mais flexíveis. Os conservadores não dominam tanto o espaço político. Os liberais têm uma nova chance de dominar o espaço político. Espero que tenha ficado claro, pelo amor de Deus. Aqui, segundo reinado, liberais versus conservadores.
Durante o reinado de Dom Pedro II, as elites agrárias comandaram a política interna brasileira, alternando-se nos ministérios. Em 1840, Dom Pedro de Alcântara assumiu o poder aos 14 anos de idade. Isso se deu devido ao golpe da maioridade, uma manobra operada pelas elites agrárias, que desse modo pretendiam afastar do poder os políticos conservadores. Na formação de seu ministério, Dom Pedro II escolheu políticos de tendência liberal. Então, para formar o seu ministério, ele escolheu políticos de tendência liberal. No entanto, a Câmara de Deputados era de conservadores, era formada por conservadores. Então, qual é a lógica política do segundo reinado? Essa manobra entre políticos liberais e políticos conservadores. O Dom Pedro II, ele vai pegar essa elite e vai querer meio que fazer um balanço com ela, né? Isso vai lembrar muito, por exemplo, assim, pelo menos na minha visão, isso lembra muito Getúlio Vargas. Porque Getúlio Vargas, ele faz o quê? Ele faz um balanço entre o empresariado e o proletariado. Ele faz esse jogo para se manter no poder. É isso que Dom Pedro II faz. É praticamente igual. O que ele vai pegar? Ele vai pegar os liberais, vai pegar os conservadores e ele vai fazer um jogo de cintura entre eles. Para o quê? Para se manter no poder. Não é à toa que o Dom Pedro II, né, vai 49 anos. Ele vai ficar de 1840 a 1889. É muito tempo. Isso porque esse jogo político. E a gente vai entender qual é esse jogo político. A gente vai entender profundamente isso. Aqui, a figura de Dom Pedro, né, já aí jovenzinho. Os liberais passaram a divulgar que só o imperador poderia salvar a nação. Então, os liberais estavam morrendo de medo dos conservadores. Morrendo de medo. Então, eles falaram assim, vamos aproveitar e meter esse golpe da maioridade, colocar Dom Pedro II como imperador e assim a gente volta a ter um poder. Né? Porque a gente apoiando o golpe do imperador, o imperador pode nos favorecer. Espero que tenha ficado claro. Eleições do cacete. Devido à Câmara de Deputados ser formada por conservadores, Dom Pedro dissolveu a Câmara e convocou novas eleições conhecidas como eleições do cacete, devido às acusações de violência e fraude no processo eleitoral. Então, a Câmara de Deputados era formada por conservadores. Né? Lembrando que o Dom Pedro primeiro chegou, o ministério, né? Os ministros eram liberais, Câmara dos Deputados conservadores, ok? Nisso, o Dom Pedro II quis dissolver essa Câmara, né, e convocar novas eleições, que foram as chamadas eleições do cacete. Por quê? Foram eleições fraudadas e de muita violência, para manter esses liberais dentro da Câmara dos Deputados. Derrotados nas eleições, os conservadores pressionaram o imperador para que anulasse as eleições. Ele o fez e a seguir inaugurou um rodízio entre os partidos. Em 1841, Dom Pedro II criou um ministério. Olha aí, Dom Pedro II criou as eleições do cacete para que os liberais chegassem ao Congresso, né, que atingissem o Congresso também. Só que os conservadores pressionaram e ele anulou essas eleições, acabou. E ele fez um rodízio, né, entre partidos liberais e partidos conservadores. Ele começou a ter esse balanço. Só que a partir de 1841, ele criou um ministério conservador. Então, no Congresso, ele fazia esse balanço e o ministério que antes era liberal passou a ser conservador. Aqui, é isso mesmo que eu tô querendo dizer. Essa charge significa muito a nossa discussão. Significa muito. O caricaturista desenhou Dom Pedro II como um eixo
de carrossel no qual giram os cavalinhos. Na barra de vestido da dama, no cavalinho se lê Partido Liberal, no homem, e o homem, o velhinho ali, é Partido Conservador. E quem gira o carrossel é a diplomacia, né? Então, o que tá querendo dizer? A diplomacia, né? O jogo político do Dom Pedro é tão feio, né? Esse jogo político entre criar um balanço entre liberais e conservadores é muito feio e muito autoritário, né? Segundo o que eu li no livro. Essa é a intenção do caricaturista. Por isso que a diplomacia, olha, é uma senhora bem esquisita, né? Porque o jogo político dele é um jogo sujo, né? Entre criar um balanço entre liberais e conservadores para se manter no poder. Aqui, as armas, outra crítica aqui sobre o governo de Dom Pedro II, né? As armas à venda na charge mostram o clima de violência das eleições da época do Segundo Reinado, né? Tá vendo que tem várias armazinhas aqui. Havia roubos de urnas, falsificação de votos e espancamento de eleitores, como ocorreu no célebre episódio das eleições do Cacete, 1840. A charge demonstra também a prática de compra de votos comum neste período no Segundo Reinado. Olha isso, gente. Essas cédulas aqui, elas significam essas compras de votos. No Segundo Reinado, tá? Qualquer dúvida sobre isso, podem perguntar para mim. Eu mandei um link para vocês, aí para vocês acessarem sobre as caricaturas, né? Que foi da onde eu tirei as minhas informações. E é um site bem bacana para vocês estudarem, tem bastante atualidades e tudo mais, é bem legal. Aqui, os movimentos liberais e Revolução Praieira. Em relação do Brasil. Em 1842, eclodiram movimentos nas províncias de São Paulo e Minas Gerais com o objetivo de conduzir os liberais de volta ao governo. Então, o Dom Pedro II, ele fez o quê? Um ministério aí formado por quem? Por conservadores. E os liberais se sentiram prejudicados com isso. Lembre-se que os liberais eles sempre têm esse medo de perder. E aí eles começam o quê? A criar revoltas liberais. Né, eles começaram a articular várias revoltas. E em 1842 eclodiu aí em São Paulo, Minas Gerais. Né? E quem eram esses liberais? Gente, esses liberais teve um desse movimento que era dono de 6 mil, tá? O liberal aqui nesse momento, gente, é muito difícil explicar isso. O liberalismo no Brasil ele é muito torcido. O pensamento liberal no Brasil é muito distorcido, desde sempre. Até hoje, não é à toa que você vê político falando que liberalismo é ser conservador, é ser extremamente conservador, né? Que qualquer prática de direitos humanos, né, é um ato comunista, né? A gente vê esse liberalismo muito distorcido até hoje, né? Porque desde essa época aí é distorcido, né? O liberalismo nesse sentido, ele não significa emancipação das classes sociais, ele não significa abolição da escravatura. Nem todos, tá? Nem todos os liberais pensavam na abolição da escravatura, tá? Eles só querem o quê? Alguns princípios do federalismo, tá? Um pouco de descentralização do poder político. Entendam isso, coloquem isso na cabeça de vocês. É muito difícil explicar, às vezes até confunde, mas espero que esteja sendo clara. Né? Só que essas revoltas liberais foram aí reprimidas pelas tropas do Duque de Caxias, né? O Duque de Caxias, eu acho que vocês já ouviram falar dessa figura. Ela é dada muitas vezes como pacificadora, mas o termo pacificador era muito diferente naquela época, né? O pacificador era aquele que
reprimir as revoltas sociais, né, para pacificar a política brasileira, né, mas na verdade o Duque de Caxias ele participou de várias guerras aí, vários conflitos, violentando várias classes sociais, tá? Mas enfim, se vocês quiserem entender mais sobre a figura do Duque de Caxias, é só acessar esse link aí do Guia do Estudante, que ele dá um resuminho. Aí é uma figura bem emblemática, né? Dá para se discutir bastante. Aqui, né? A Primavera dos Povos. Então, a Revolta Praieira, né, que a gente tava falando, a Revolução Praieira, desculpa, ela segue alguns princípios da Primavera dos Povos que ocorreu na França, né, em 1848. O que seria a Primavera dos Povos? A Primavera dos Povos é uma onda de revoluções liberais na Europa, né? Eu falei França, porque França também foi muito forte a atuação da Primavera dos Povos, mas aconteceu de fato na Europa, né? Com o objetivo de promover governos constitucionais e maior justiça social. Então, nesse período, a gente está falando de uma Europa que está voltando a ter esse lado mais conservador, né? Porque a gente teve algumas revoluções burguesas na Europa, mas né, a gente teve a entrada do Napoleão Bonaparte com o regime republicano, né? Com a ascensão do pensamento liberal. Só que com a queda de Napoleão Bonaparte, houve o quê? O Congresso de Viena. E esse Congresso de Viena era a restauração de alguns pensamentos conservadores, né? Um exemplo desse era a volta do absolutismo. E, enfim, em alguns países aconteceu isso, né? Essa volta do pensamento absolutista, mas nos países europeus há uma volta no geral, assim, há uma volta desse conservadorismo. Só que a população não era mais conservadora, porque ela tinha passado já por revoluções burguesas. Então, a Primavera dos Povos é uma forma de expressar a indignação diante dessa volta do conservadorismo, sendo que a população não era mais isso, né? E por isso que a população reivindica o quê? O governo conseguir uma Constituição, que é um documento importante que todo político que entra no poder tem que seguir esse documento. Enfim, e justiça social, né? Houve grande participação de burgueses, operários e camponeses, né? Existiu burgueses, né, de pensamento liberal, existiram operários de pensamento socialista, tá? Camponeses de pensamento socialista. Nesse período há aí o Manifesto Comunista de Karl Marx. Isso também pode ser esse livro, né, foi um ponto de partida aí para as reivindicações socialistas, tá? Só que não durou muito tempo essa Primavera dos Povos, né? Não durou muito tempo. E a Revolução Praieira, ela segue alguns princípios da Revolução dos Povos, né? Nesse momento, nesse mesmo ano de 1848, eclodiu uma rebelião em Olinda e que se estendeu até Paraíba, provocada por disputa entre as elites açucareiras tradicionais e os novos grupos enriquecidos na primeira metade do século XIX, de tendência liberal, como setores emergentes, entre outros. Então, o que aconteceu na Revolução Praieira? A gente lembra que Pernambuco é muito forte a questão do açúcar, né? Que Pernambuco foi muito importante, né, no período do setor açucareiro. Só que eu meio que afastado aí das principais decisões políticas e econômicas do Brasil. Nisso, a população que vivia em Olinda já estava, assim, extremamente satisfeita com isso, né? Extremamente satisfeita. A gente está falando aí, se eu não me engano, de uma quarta revolta no Pernambuco, na província de Pernambuco, né? Enfim, senão vai ficar muito comprido o vídeo.
Os liberais rebelados criaram um manifesto que reivindicava uma organização federativa, um voto livre e universal, garantia de trabalhos aos cidadãos, liberdade de imprensa e extinção do poder. O livro do Hobsbawm, né, falando sobre a Era dos Capitais. Acho que esse é o nome do livro. E é uma parte interessante sobre a Primavera dos Povos, né? A Revolução Política recuou, né? A Revolução Industrial avançou. 1848, a famosa Primavera dos Povos, foi a primeira e última revolução europeia no sentido quase literal, né? A realização momentânea dos sonhos da esquerda, dos pesadelos da direita e a derrubada virtualmente simultânea dos velhos regimes da Europa. Se vocês quiserem saber mais sobre a Primavera dos Povos, só acessar esse link aí que o Parabólica tem um vidinho aí do Parabólica que explica muito bem o que foi, tá? Aqui é uma imagem, um quadro que representa a Primavera dos Povos, né? Que é a barricada na rua Solflot, não sei como pronuncia. Poder mostrado em segundo plano, né? Revolução aí burguesa, enfim, proletariado. E do proletariado também, porque participou o proletariado. O parlamentarismo brasileira, né? Bom, para a estabilidade política do Império, contribuiu também o fato de Dom Pedro II ter introduzido o parlamentarismo no Brasil, criando em 1847 o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Então, peraí, o que significa isso? Bom, a gente tem um imperador e a gente tem um Conselho de Ministros. O que seria? Espera aí que eu vou desenhar para vocês. Voltando, né? Será que voltou? Ah, voltou. Aqui. A gente tem o imperador, o Conselho de Ministros e o presidente. O que seria o parlamentarismo inglês? Por que a gente fala parlamentarismo brasileiro? O parlamentarismo inglês, ele significa que o imperador, ele tem um poder limitado, tá? Ele é chefe de Estado. O presidente, que seria o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro é o presidente do Conselho dos Ministros. Ele é chefe de governo, ou seja, o imperador, ele só reina. O primeiro-ministro, ele governa. Então, o primeiro-ministro, ele é escolhido pela Câmara dos Deputados, né? E a Câmara dos Deputados escolhe o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro o quê? Cria toda uma ele as decisões internas do país. O rei, ele é uma figura, né? Ele é mais uma figura, só que ele comanda as questões externas do país, né? Ele é uma figura que vai fazer acordos externos. Para resolver as questões internas é o primeiro-ministro. Isso é um parlamentarismo inglês. O parlamentarismo inglês, a gente tem a Câmara que escolhe aí o primeiro-ministro. Por que o Brasil, a gente fala que o parlamentarismo brasileiro ou parlamentarismo avessas? Porque no Brasil, o imperador coube ao imperador a escolha do primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro é escolhido pelo imperador. E este, por sua vez, escolhia o ministério. Então, o imperador escolhia o ministro escolhia o seu ministério. Se a Câmara de Deputados desaprovasse o ministério, o imperador podia dissolver a Câmara dos Deputados e reivindicar uma nova eleição. Vocês entenderam? Por isso que é muito diferente, porque isso mostra um autoritarismo supremo do Dom Pedro II, tá? Para o historiador José Murilo de Carvalho,
né, caracterizou a política imperial com o teatro das sombras, porque, gente, isso é bizarro. Então aí, ó, parlamentarismo inglês, o rei reina, mas não governa. Parlamentarismo brasileiro, reinava e governava, ok? Aqui, né, uma coisa interessante, uma charge interessante da charge. A vida de comendas, né, de títulos de nobreza, cargos políticos e pensões para políticos e seus filhos, feita sob anuência do imperador, era uma forma de manipulação política e de aumentar as receitas do governo no segundo reinado. Para isso, não se obedeciam critérios de competência, mas o interesse em se obter vantagens materiais, fato que deixa a nação prostrada de vergonha. O que é o que isso significa, né? O que essa imagem significa? Que a elite comprava títulos de nobreza, mas porque elas tinham critérios de competência para atingir essa nobreza? Não, por simplesmente obter esse título. E quem ganhava muito com isso era o imperador, porque ele vendendo esses títulos de nobreza, né, a nobreza se sentia satisfeita, né, se sentia pertencente a uma classe superior, né, e era a favor, né, do Dom Pedro II. Ficava aliado ao Dom Pedro II. Vocês entenderam? Ok? Gente, não vou falar mais que o vídeo vai ficar muito comprido. Espero que tenham entendido qualquer coisa.